Meu nome é Feliciano, esse é o canal A Hora do Além. Se chegou aqui por uma indicação do YouTube, eu peço para que faça sua inscrição no canal. Nesse vídeo, teremos relatos de 2 motoristas, um motorista de ônibus e um taxista. Então fiquem agora com a narração das inscritas do canal A Hora do Além. Boa noite, Feliciano, boa noite, ouvintes do canal. Sou eu de novo, a Silvia. Então, o que eu vou contar aqui foi a minha tia que me contou. Eu sou aqui de Vila Isabel, né, aqui do Rio de Janeiro. Então, aí quando foi em 2011, eu fui para Belém, né, pro Pará, uma cidadezinha chamada Santarém. Fui para casa da minha tia Mocinha, e ela era também muito contadora de causo. Ela já é falecida, né? Mas ela era muito contadora, assim, das coisas. Ela tinha uma sensitividade muito grande, né, minha tia? E eu adorava ela, era a minha segunda avó. Então, cheguei lá, e ela me contando várias coisas. Ela me contou 2 relatos. Um eu vou contar agora. Ela me contou que o meu tio, o marido dela, meu tio Sandoval, tinha um ponto de táxi lá na cidade de Santarém, só não lembro o bairro. Eu sei que ele trabalhava lá à noite. Ele só chegava em casa de manhã. Ia com o carro dele, ele fazia corrida, né? Ficava ali, aparecia passageiro, e aí ele ia fazer as corridas dele, era a noite toda. Ele trabalhava assim, era um ponto que ele tinha lá. Aí ela conta que uma noite o meu tio chegou em casa, escutou o barulho do carro dele de longe, vindo numa velocidade terrível. A velocidade que ele vinha no carro, ele chegou a frear quase em cima da casa. E aí ele chamou por ela, bem alto. Ela levantou, correu, abriu a porta, ele entrou. E aí ela fez uma garapa de açúcar e foi perguntar a ele o que houve. E ele sem poder falar, que ele estava muito nervoso. E aí ela contando para mim que no dia seguinte, ela deixou ele dormir, né? Ela agoniada para saber o que era, o que tinha acontecido. E aí no outro dia de manhã, né, que ele levantou, ele sentou-se na mesa e ela perguntou, né? Conte, homem, o que foi que aconteceu? Aí foi que ele foi e contou para ela. Ele disse que estava lá no ponto de táxi, tinha outros táxis lá, né, amigos dele, né, pessoas que trabalhavam igual a ele. E aí estava chovendo, deu aquela chuvinha fina, e aí eles resolveram ir embora. Ficou só meu tio lá no ponto de táxi. Aí deu umas horas, não aparecia passageiro, aí ele resolveu vir para casa. Isso ele contando para ela, né? Aí ele disse que pegou o carro e lá e vem. Vem por uma estrada de terra. Era um estradão de terra, assim. Mato de um lado, mato do outro, até chegar no bairro que ele morava lá, né? Aí a minha tia disse que, ele contando para ela, que disse que quando entrou nesse estradão de terra, que deu uma curva, né? Ele viu um cavalo vindo na direção, correndo. O cavalo vinha correndo e ele viu pelo retrovisor do carro aquele cavalo vindo na direção dele, né, na mesma estrada que ele estava. E ele olhava para o cavalo e não via cabeça, mas também não via clarão, como o povo fala, né? Ele só viu que não havia a cabeça do cavalo, via só o tronco da cabeça do cavalo. E aí ele começou a se assombrar, ficou assombrado. E aquilo vinha numa velocidade, ele acelerou o carro. Foi como ele virou o carro e ele disse que corria tanto, e pedindo a Deus, né, chegar em casa. Foi como ele chegou naquela velocidade toda. E aí ele disse: mocinha, eu nunca mais venho para casa de madrugada. Eu sei o que foi que eu vi, mocinha. Ele contando para minha tia, né? Então é um relato e ela contando assim com uma certeza muito grande, né?
do que o meu tio passou nessa noite, nessa madrugada. Ela conta que ele chegou, eram umas 3h30 da manhã, nesse carro. E esse é o meu relato, gente. Eu acredito nas histórias da minha tia, porque ela era uma mulher muito séria. Ela jamais ia contar uma coisa, né? Ela era muito sensitiva também, muito devota de Nossa Senhora de Nazaré. Então esse é um relato verdadeiro mesmo. Ela me contou, tá? Então, gente, valeu, boa noite para todo mundo aí. Fiquem com Deus. Bom dia, Feliciano. Bom dia a todos os inscritos do canal. Meu nome é Renata, eu vou contar mais um relato. Esse relato aconteceu com um motorista de ônibus que eu trabalhei. Por muito pouco tempo eu trabalhei como cobradora de ônibus aqui em São Paulo, mas eu conheci vários motoristas com várias experiências sobrenaturais. Só que muitos não gostavam de compartilhar, mas esse senhor que eu trabalhei me contou. Não vou dizer o nome dele, mas é um senhor que já tinha 40 anos de profissão. Um homem muito religioso, muito sério, eu adorava trabalhar com ele. Muito respeitador, os passageiros adoravam ele. E ele me contou que... Isso ele me contou quando a gente estava recolhendo o carro para a garagem, que a gente tinha feito a última viagem, né, do dia. E as luzes do ônibus, né, do carro, estavam piscando muito lá no fundo. E como eram aqueles ônibus biarticulados, eu tinha a função como cobrador olhar se não tinha nenhum passageiro deitado nos bancos ou debaixo dos bancos. Isso era muito comum. A pessoa deitava debaixo do banco, dormia ou escorregava, ou tinha morador de rua que entrava e dormia no carro, né, no ônibus, e passava desapercebido. Então a função do cobrador é fazer essa vistoria. E eu fui olhar, né? Ele falou, dá uma olhada lá no fundo, ver se não tem nenhum passageiro lá. Se não tiver, eu vou desligar as luzes. E a gente recolhe o carro com a luz apagada. Eu fui e olhei banco por banco, ele estava com o carro parado, olhei. Verifiquei 2 vezes, não tinha ninguém. Só que as luzes começaram a piscar. Depois a luz começou a voltar ao normal, né? Alguma coisa que estava na elétrica do carro. E ele começou a me contar que há alguns anos ele fazia a linha Praça da Bandeira, Lago do Socorro. Praça da Bandeira é o centro, aqui no centro de São Paulo, onde fica até o edifício Joelma, que tem um terminal de ônibus Bandeira ali, e o Lago do Socorro é na Zona Sul, no bairro de Santo Amaro. E ele falou que o cobrador dele tinha passado mal, e ele teve que recolher o carro. Na penúltima viagem, a garagem mandou ele recolher o carro, e ele estava fazendo esse caminho de volta, com tudo tranquilo, não tinha passageiro, não tinha ninguém dentro. Quando ele pegou a Avenida Santo Amaro, o sinal do ônibus tocou. Já era aqueles botões, não era mais a cordinha. Ele olhou pelo retrovisor e falou assim, deve estar dando algum curto. E o sinal, de novo, deram o sinal de novo, deram o sinal de novo. Ele parou o carro e foi olhar o que estava acontecendo. De repente, algum passageiro tivesse colocado um lápis ou um pedaço de madeira, alguma coisa. Já aconteceu isso comigo, trabalhando como cobradora. Ou um passageiro pegar um pedacinho de caixa de fósforo e segurar no botão para o botão ficar fazendo barulho. Então ele deduziu que isso tinha acontecido, foi lá, olhou, não tinha nada. Ele pegou e seguiu viagem. Seguiu a Avenida Santo Amaro, tudo. E ele foi pegar um trecho da Avenida João Dias, eu acho que é a Avenida João Dias. Ele olhou pelo retrovisor, como de costume, porque ele estava num carro biarticulado. Ele viu que o ônibus estava cheio de passageiros. Ele falou para mim, Renata, eu nunca vi uma coisa assim. Ele olhou de novo pelo retrovisor e falou que tinha muita gente sentada. Muita gente. E a luz do carro começou a piscar de novo, né? O ônibus começou a piscar a luz. Ele pegou e ele falou, não, isso é cansaço, porque eu já estou há mais de 10 horas, isso é cansaço. Ele pegou e foi andando, ele falou que evitou de olhar pelo retrovisor, mas não tem como evitar, porque ele tem sempre que olhar o motorista, olhar o fundo do carro, se está tudo bem, porque como tem aquelas juntas, elas podem dar algum problema, então eles têm que olhar. Ele falou que olhava e tinha gente.
Quando ele olhava, tinha gente sentada. E eram pessoas assim que estavam olhando para a janela, como passageiros comuns. Ele pegou e falou, não, tem alguma coisa errada, gente, não é possível. Ele falou que começou a sentir muito medo. Ele olhava pelo retrovisor do ônibus e via a gente sentada lá no fundo. Aí ele pegou e falou que começou a rezar. Conforme ele rezava, dava sinal, como se alguém desse sinal para descer. Aquela luz do parada solicitada ficava piscando. Ele olhava pelo retrovisor, tinha gente segurando na catraca do ônibus. E as pessoas não olhavam para ele, as pessoas olhavam para fora, ou como se estivessem dormindo. Ele falou que nunca sentiu tanto pânico, tanto que ele parou na frente de um comércio. Ele teria que estar seguindo para a garagem, porque é tudo monitorado, né, pelo satélite. E ele parou ali e apertou o botão do pânico que tem nos ônibus. Quando algo acontece fora do comum, né, eles têm que apertar o botão do pânico para avisar a garagem. E aqui em São Paulo, a SP Trans, de que eles estão parando por algum motivo. Ele falou que parou e desceu correndo do carro, correu para dentro desse comércio, estava cheio de gente na porta, algumas pessoas foram socorrer, pensou que ele estava sendo assaltado, ele falou que não, que tinha assombração dentro do ônibus. Algumas pessoas caçoaram, outras levaram a sério, até que um rapaz de uma banca de jornal próximo entrou. E na hora que esse rapaz entrou dentro do ônibus, ele sentiu como se tivesse empurrado ele. E ele caiu aquelas escadinhas e vieram socorrer ele, bateu o braço, machucou o cotovelo, até que esse motorista falou que o rapaz machucou. Ele falou, pelo amor de Deus, tem alguma coisa muito ruim dentro desse ônibus. Ele falou, eu não falei? As pessoas começaram a acreditar, né? Aí ele ligou para a garagem e pediu um reboque, falou que o carro tinha dado pane, só que o motorista não pode sair de perto do carro enquanto o reboque não vem. E ele falou para mim, ele falou, Renata, eu nunca senti tanto pânico na minha vida como eu senti naquele dia. Né? E ele falou que conversou com não sei se foi o gerente da garagem, não sei, e pediu para mudar de linha. Realmente ele mudou de linha, foi essa linha que eu trabalhei com ele, que é uma linha mais sossegada, uma linha mais curta, né? E ele falou que foi terrível, e aí depois conversei contando com algumas pessoas que confiavam, porque ele falou que tem muita gente que ficava caçoando, falando que ele estava ficando velho já na profissão e tal, mas não era não. Era assombração mesmo. E outros motoristas relataram a mesma coisa. De passageiros, o ônibus está sendo recolhido e eles olham pelo retrovisor, né? Para olhar o carro todo e tem gente sentada. Ou tem gente em pé segurando lá no ferro, segurando no banco. Não duvido não, porque essa pessoa contou uma pessoa que não jamais mentiria. E as pessoas lá nessa garagem tinham muito respeito por ele. Eu saí de lá, não tive mais contato com ele, mas uma pessoa de muito boa índole, uma pessoa de todo mundo gostava, e que era levado muito a sério. Até quem era cético começou a acreditar. Espero que vocês tenham gostado. E realmente essas histórias de ônibus, assim, de transporte público, é interessante, eu gosto. Quando ele contou, eu falei, não, vou ter que... Eu lembrei dessa história, eu falei, ter que contar pro Feliciano e para todos os inscritos. Um beijo, Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado, Silvia e Renata. Gratidão por terem compartilhado seus relatos nesse vídeo. Se vocês também quiserem enviar seus relatos, pessoal, eu deixei na descrição do vídeo o link que vai direto para o meu WhatsApp. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que está sempre acompanhando os vídeos, deixando o like, compartilhando, comentando, e vocês também que estão chegando hoje. Eu peço para que Deus abençoe a cada um de vocês e suas famílias. Muito obrigado, até o próximo vídeo.